Eu me chamo Lana Caine, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Ensino na Educação Básica do CEPAI-UFG. Sou professora de Educação Física na Rede Estadual de Educação de Goiás e recentemente concursada na Prefeitura de Educação Municipal de Educação de Goianira, Goiás. E sou orientanda da professora doutora Aniglês Teodoro Rodrigues. Desenvolvemos uma pesquisa no programa de mestrado do CEPAI intitulado Estágio Supervisionado em Educação Física e o professor supervisor na relação formativa entre universidade e escola, a qual a gente busca entender qual é o papel, qual é a participação do professor supervisor, aquele que está na escola, na educação básica, recebendo os estagiários. A gente tem como campo específico de investigação o estágio supervisionado do curso de licenciatura em Educação Física da FFD-UFG, e a gente tem como campo de investigação também as escolas municipais da Rede Municipal de Goiânia, Secretaria Municipal de Goiânia, que recebem esse estágio supervisionado. Dentro disso, a gente busca verificar ou investigar qual é a participação, as percepções, os limites, desafios e possibilidades relacionados ao professor supervisor nessa relação formativa entre a universidade e a escola. Então, a gente busca descrever e analisar qual é a contribuição, a participação, o lugar de direito do professor da escola, aquele que recebe o estágio, no processo de formação inicial de futuros professores na carreira docente em Educação Física. E para isso a gente buscou na pesquisa situar o estágio supervisionado, a participação desse professor, como é que ele se insere nessa relação formativa entre universidade e escola. A gente faz também um estudo documental dos marcos legais, tanto no âmbito brasileiro, quanto mais especificamente na Educação Física, na FFD, na UFG, na Secretaria Municipal de Educação, também nas escolas municipais pesquisadas, a fim de identificar o professor da educação básica nesse processo, no processo de estágio supervisionado, de recepção dos estagiários, e também buscamos identificar, analisar as respostas dos diferentes sujeitos que participaram da pesquisa por meio de um questionário com perguntas abertas e fechadas, no sentido de entender essa participação, essa atuação dentro desse contexto específico que é o estágio supervisionado da FFD. Para isso, a gente contou com 4 capítulos na pesquisa. Primeiramente, a gente tem um capítulo metodológico que discute o delineamento da pesquisa, quais são as escolhas feitas e justificamos esse processo. Segundo, a gente tem o capítulo intitulado Estágio Supervisionado, professor supervisor na relação formativa entre universidade e escola. A gente consegue reunir diferentes concepções, e também os marcos legais, tentando entender quais são as influências dessas características no campo docente e ressaltando principalmente a figura do professor supervisor. A gente tem como capítulo 3 da pesquisa a formação de professores em educação física e a lógica do estágio supervisionado da FFD nas escolas da Secretaria Municipal de Goiânia, e aí a gente faz uma contextualização do professor em educação física, as suas concepções. Também trazemos as características do projeto pedagógico do curso de Educação Física da FFD e a sua relação com o estágio. Trazemos também as concepções da Secretaria Municipal de Educação, os documentos das escolas pesquisadas, a fim de identificar alguns indícios dessa parceria que a gente vai chamar de relação formativa e também referências sobre esse professor, a sua atuação, a sua participação ou até mesmo a sua contextualização nesse processo. Bom, no capítulo 4, a gente traz o estágio supervisionado na perspectiva dos pesquisados. Então, a gente traz as características da relação entre o professor supervisor e o estágio supervisionado da FFD. A gente traz também, reunida, as respostas que constam sobre as finalidades e ações dos professores supervisores no contexto da pesquisa. E também trazemos limites e desafios do estágio frente às possibilidades de supervisão dos professores da escola. O estágio supervisionado, ele é um momento, um processo formativo ao qual o estagiário ele tem acesso à realidade do trabalho educativo. E nesse sentido, ele vai se apropriando, vai incorporando os aspectos da profissão, os conflitos, as contradições, os desafios,
as descobertas, e nesse sentido ele vai participando ativamente da construção da sua identidade docente, da apropriação dessa identidade docente, tem acesso ali ao trabalho pedagógico, aos diferentes saberes, conhecimentos, experiências, e é no estágio que ele vai emergir nesse contexto. A partir disso, ele pode construir a sua capacidade, seu conhecimento crítico sobre o trabalho docente. E aí é onde que entra o papel da universidade, do professor orientador de estágio e também a nossa defesa, né, do professor supervisor, aquele que está na educação básica recebendo o estágio supervisionado. As autoras Pimenta e Lima, 2017, elas trazem a importância da interação e compartilhamento da docência, a fim de que esses professores da escola eles participem ativamente desse processo. Que eles estejam, né, todos ali naquele momento, formadores, formandos, estejam atentos às relações estabelecidas. Mas para que isso aconteça, tanto Pimenta e Lima 2017 quanto Barra 2020, elas colocam a importância de rever o estatuto dos professores ali nos projetos de estágio, tanto também no que dita a reformulação de políticas e da própria profissão, no sentido de valorizar, de reconhecer, de legitimar as suas presenças ali naquele local, naquele espaço ao qual ele é invisibilizado. As leis, pareceres e resoluções que a gente tem no Brasil que dita a obrigatoriedade do estágio supervisionado ser realizado em situações reais de ensino, é importante para a evolução desse processo, dessa parceria, na medida que coloca a escola como campo privilegiado do espaço de formação docente. Então, a gente tem o desenvolvimento ali de termos, de convênios que vem endosar nessa parceria. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem uma fragilidade, um esvaziamento da participação do professor supervisor, onde as suas atribuições elas são colocadas de forma que é comprovado por vistas em relatórios, muitas vezes observação da aula, e o que acontece, na verdade, são participações esporádicas, isoladas, voluntárias, por assim dizer, até porque a gente não tem uma legitimidade desse processo, desse trabalho realizado que não é reconhecido. Mesmo com o avanço significativo dos marcos legais, a gente ainda continua tendo a escola como apenas o campo que recebe o estágio e a universidade apenas como única formadora. Nesse sentido, a participação do professor supervisor ela é invisibilizada. E aí a gente tem, por exemplo, o autor Oliveira, 2014, que coloca a necessidade de um reconhecimento e da orientação, que muitas vezes necessita de orientação, para esse professor. Cirino e Souza Neto, 2017, eles colocam que a escola ela está aberta ao estágio, mas nem sempre ela é incluída intencionalmente nesse processo. Nesse sentido, é preciso sistematizar, formalizar papéis, não no sentido somente de ter os contratos e os convênios, mas ter objetivos comuns, interesses comuns, que seria a formação de futuros professores, até mesmo para conscientizar a participação desse professor supervisor. Então, além de oficializar, é preciso que os professores e os agentes envolvidos naquele estágio, eles tenham clareza das suas funções, dos seus papéis e das suas participações, para que eles possam colaborar, cooperar e partilhar daqueles compromissos e responsabilidades direcionados a esse processo formativo. Sartre, 2009, fala sobre o termo parceria intergeracional, que quer dizer o quê? Aqueles professores experientes nas escolas, eles podem ajudar e devem ajudar no processo de formação de futuros professores. Benítez, 2012, traz o termo de professor colaborador, que seria aquele professor que auxilia, que orienta, né, que conduz, que ajuda nesse processo de formação de forma coletiva, de forma democrática, de forma autônoma, participando das ações e decisões ali no contexto da prática docente. Só que para que isso aconteça, esses autores trazem a importância de preparo, de formação, de ampliação da consciência
desses professores sobre a função da prática docente naquele momento, com aquele objetivo. A gente tem também o termo docência compartilhada, que é trazido pela autora Calderano 2014, no sentido desse mesmo professor que colabora com a formação docente, com o processo de formação docente. Nesse sentido, para que haja mediação entre os saberes docentes da profissão através dos professores supervisores de estágio e o estagiário, é preciso entender, é preciso que haja compreensão desse professor, que ele também é responsável pelos conhecimentos específicos da área, pelo trabalho ali pedagógico, didático-pedagógico, pelos saberes do seu campo teórico, prático, a sua experiência pessoal, social, profissional. Além disso, a nossa intenção com este produto educacional é trazer algumas orientações, algumas sugestões para que a gente possa pensar essa participação desse professor supervisor no processo formativo entre universidade e escola, no que dita aí a futura profissão docente. Dentro do nosso campo específico de investigação, que seria a FFD, o UFG e as escolas da SME de Goiânia, a gente tem na FFD, dentro do curso de licenciatura em Educação Física, a gente tem especificamente o projeto de estágio que relata mesmo a parceria, essa relação formativa com a SME desde 1989, ali na sua criação do curso de Educação Física, né? Trazendo que, por décadas, essas duas instituições têm fortalecido debates e discussões acerca da formação profissional e do estágio. Dentro dos documentos da SME, da própria proposta política, a qual é fundamentada toda a sua concepção de educação, e dentro dos PPPs das escolas a qual podemos investigar e analisar, nós não encontramos indícios da parceria relacionada ao estágio, tanto da FFD quanto outros estágios. Não há nada específico sobre isso e muito menos sobre o professor supervisor. Porém, a gente traz destaque que eles fazem a referência à gerência de formação de profissionais da SME, alguns grupos de pesquisas e estudos da Faculdade de Educação da UFG, que vem aí fortalecendo alguns cursos, alguns debates nesse sentido. Temos também o convênio de natureza pública que a Pró-Reitoria de Graduação da UFG firma com a Secretaria Municipal de Goiânia. Tem vigência de 5 anos e dentro desse convênio é oportunizado aos estagiários, né, a realização de estágio em diferentes escolas da rede. Nesse sentido, apesar de trazer que as instituições elas precisam ter interesses comuns em prol da formação docente, a figura desse professor, a participação desse professor da escola dentro desse estágio, ela ainda é muito subjetiva, ainda muito invisibilizada. A gente tem um documento síntese também, que são as orientações para a realização do estágio curricular nas instituições educacionais da rede municipal de Goiânia, que ele trata basicamente do aceite, dos convênios ali das instituições superiores com as escolas da rede municipal de Goiânia. Apesar disso, ele é muito significativo, obviamente, para o contexto do estágio supervisionado, mas nenhum desses documentos traz em algum momento a participação do professor supervisor como um formador. E isso se dá muito em função que essa atuação ela não é reconhecida. Por este motivo, ela não é mencionada. Diante dos achados da pesquisa, que seria a falta de protagonismo do professor da escola dentro do estágio supervisionado e também a precarização e desvalorização do trabalho docente, que a gente traz alguns aspectos importantes, algumas contribuições para pensar ali não só o fortalecimento da relação formativa, mais especificamente do caso estudado, estágio supervisionado da FFD e as escolas da SME, mas também para a gente pensar a participação desse professor supervisor na atuação nesse status como um formador de professores também.
Para conscientizar e valorizar o professor supervisor como um responsável pela formação de futuros professores, trazemos algumas orientações e sugestões nesse sentido, como, por exemplo, Programa de Formação para Professores Supervisores, no sentido de melhorar o acompanhamento do estágio e pode ser realizado através de oficinas, palestras, roda de conversa, entre outros. Também a valorização e formalização do trabalho realizado pelos professores supervisores. Nesse sentido, constaria remuneração, certificação e reconhecimento, tanto da SME quanto da FFD, das escolas, constando no PPP das instituições, no currículo Lattes, critério para ascensão de carreira, melhoria e valorização salarial, entre outros. Também critérios de seleção apoiados por políticas de formação. Nesse sentido, poderíamos, por exemplo, exigir experiência na profissão, formação específica na área da educação física, que o professor colabore com o processo de formação de forma ativa, entre outros aspectos. O trabalho deve ser coletivo e colaborativo, assim todos devem ter responsabilidades e trabalhar em conjunto. Os acordos entre instituições e os sujeitos devem ter caráter formal, assim o que já é realizado pode ser reconhecido. Deve ser um processo democrático e participativo. Assim, por exemplo, os professores supervisores terão voz, autonomia, mas respeitando a opinião coletiva. Também defendemos a criação de espaços de debates, reflexões, troca de experiências e acesso às informações, dando continuidade às ações, pesquisas e propostas no sentido de engajar a participação do professor supervisor no processo de formação de futuros professores. Por fim, agradeço a todos e deixo na descrição do vídeo os links dos materiais utilizados.